Olá, Libertação de André Luiz, capítulo 13, Convocação familiar. E André começa dizendo: alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, conversei com ele, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. O magistrado residia com parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não havíamos atingido a zona do seu domicílio. Nosso instrutor informou: é possível promovermos benéfica reunião, provocando alguns encarnados a possível reajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo de aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente o mestre. O instrutor prosseguiu prestativo e simples. A noite é propícia e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não podia ser tão calmo como desejaria, em virtude do grande número de entidades sofretoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Nos dispunhamos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: esse é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. O interpelado alterou nossa direção e disse: vejamos. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar nossa presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações, ou seja, estava bêbado. Saldanha comentou preocupado: todas as noites procura abusar da nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas. E acredito, se não fosse se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos admirados o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso carrasco. Saldanha ressurgia visceralmente transformado. A consideração que dispensava Gúbio nos dava conhecimento da súbita transformação que se operou nele. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Nosso orientador o ouviu e, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Realmente, Saldanha, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa a colaboração enérgica que o auxilia a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou passes magnéticos em seus órgãos visuais. Ecoados alguns minutos, Alencar se retirou, algo cambaleante, para o quarto, de pálpebras semicerradas. Saldanha acreditou que por alguns dias, a partir de então, algumas enfermidades inofensivas o ajudaria a meditar nos deveres de homem de bem. O obsedante de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após,
Em companhia do nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado repousava sob colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Tá aí um exemplo claro de que nem tudo se consegue com dinheiro. Ele tinha tudo e não conseguia dormir. Sua consciência não deixava, seus inimigos não davam trégua. Gúbio permitiu que eu tocasse sua fronte, auscultando os seus pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o envelhecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistou em mais de meio século de existência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades de homem de 15 anos? Quando já ultrapassara os 60, cresceu, estudou, casou. Todas as lutas, no fundo, não haviam modificado a sua personalidade. Conquistou os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes de direito e, por centenas de vezes, envergou a toga para julgar processos difíceis. Proferiu inúmeras sentenças e teve nas mãos, sob o próprio desígnio, o destino de muitos lares e de coletividades inteiras. Recebeu homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo mar agitado da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no enfeitado barco do tribunal. Respondeu a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto povoava toda a sua alma. Sentia sede de fraternidade com os homens, mas a posse do ouro e a iminência na atividade pública impunham grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas da religião sectária e as discórdias entre elas afetavam o seu espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecou seu coração. Toda a existência se resumia a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza. Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como uma bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele, que esclareceu a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como esclareceria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice no corpo da carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade vibrava em sua mente ansiosa por renovação? A morte seria simplesmente a noite sem alvorada? O misterioso poder dispunha, assim, da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Ele reflete sobre sua vida, sobre tudo o que fez, mas não tinha paz. Será que a vida é isso? Ele perguntava. Uma das coisas que mais estava na sua cabeça era a culpa da injustiça que cometeu com Jorge. A gente vai ver logo em seguida. Retirei a mão, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Gúbio se aproximou e colocou suas mãos sobre a fronte, nos comunicando que iria prepará-lo para a conversa próxima, dirigindo a sua intuição para as reminiscências do processo em que Jorge foi implicado. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Parecia contemplar em cenas distanciadas com indizível tortura. Mostrava-se angustiados, doloridos.
O instrutor recomendou que eu tomasse a auscultação psíquica e voltei a posar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais algo desenvolvidas, ouvi seus pensamentos novos. O pai de Margarida meditava. Por que razão se detinha naquele processo liquidado por tanto tempo, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sob o crime obscuro. Entretanto, o assunto revivia na sua cabeça, como se a memória lhe impusesse tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge, mentalmente esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava suas palavras, veementemente afirmando inocência. Não conseguia explicar por que razões fortes recolheu sua filha, introduzindo-a no próprio lar. Em vão, procurava o móvel secreto que o levava a se demorar no assunto naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdeu a assistência dos melhores amigos e a própria esposa se suicidou em pleno desespero. No entanto, por que se reter naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciou enigmas muito mais intricados e importantes, não conseguia se justificar quanto a reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum. Aqui estava claro que ele estava pronto para ser ajudado, porque toda vez que fazemos uma reflexão sobre os nossos atos, abrimos brecha para receber ajuda. Está mais suscetível à reforma íntima. Nesse instante, o instrutor recomendou a Eloy e a mim trazer Jorge ao domicílio do magistrado, fora do veículo carnal, enquanto prepararia a esse último o desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsediado que se achava ausente do vaso físico em grande prostração. Administrei ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e o transportamos à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho e, unindo os três, como se fosse uma corrente magnética de forte expressão, emprestou forças à sua mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Então, notei que o despertamento não era igual para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. Ele estava refletindo antes de dormir. Então, o magistrado era o mais lúcido pela agilidade de raciocínios. A jovem Lia se colocava em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Inteligência também conta, né? Também é importante meio de progresso. E Jorge estava em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que imediatamente identificou o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absorvido de irredutível espanto: onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu a responder. Gúbio, no entanto,
orava em silêncio, e quando formosa luz se irradiou do seu tórax e do seu cérebro, nos dando a entender que o sentimento e a razão se achavam emanados nele em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando afavelmente em seus ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos, que o tempo transformará. É também um ninho de almas, onde o espírito pode se entender com o espírito, quando o sono sela os lábios de carne, suscetíveis de mentir. Nos congregamos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo e Gúbio continuou empolgante. O homem encarnado na terra é uma alma eterna, usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, como seixo, quer dizer, como pedra, que desce rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos autores do drama sublime da evolução universal através do amor e da dor. A nossa interferência nos destinos uns dos outros é indébita, quando nossos pés trilham caminhos retos. Mas, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: porventura, apelam em favor desse condenado? Sim, respondeu nosso instrutor sem hesitar. Você não acredita que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tem esgotado o cálice do martírio oculto? Porém, o caso dele permanecia liquidado? Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e respondeu quase sarcástico: mas eu fui juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado. Os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa, quer dizer, convincente e cabível. Gúbio contemplou-o compadecidamente e considerou: compreendo sua negativa. Os fluidos de carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que não se afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Você invoca a sua condição de sacerdote da lei para esmagar o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros de um passado distante. Se refere ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me parece amoldado aos sublimes fundamentos de sua elevada missão no mundo, porque o homem que aceitou a mordomia nos quadros dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender, na administração fiel, um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admite que o homem viverá sem contas? Ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acredita
que o seu raciocínio tenha acertado em todos os enigmas da senda? Terá agido imparcialmente em todas as decisões? Não creia. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões você já inclinou o mandato às contrafações, quer dizer, às falsificações, simulações da política desintegrante dos homens, hábitos do poder transitório? Em quantos processos permitiu que os seus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica cobria o seu semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiavam a correr. E Gúbio continuou com voz firme: Juiz, não fosse a compaixão divina que concede ao seu ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando suas ações por amor à justiça que você representa e às vítimas dos seus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que o cercam, não permitiriam sua permanência no cargo. Seu palácio residencial se mostra repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que você já sentenciou em mais de 20 anos, nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos das suas decisões e se demoram em sua própria casa, aguardando suas explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais você poderia abreviar o trabalho de esclarecimento que o assiste. Grandes surpresas reserva o transe final do seu corpo. Após a pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador? Me ensina o caminho. Que devo fazer a benefício do condenado? E o Gúbio disse: facilitará a revisão do processo e restituirá sua liberdade. Então, ele é inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. E explicaremos tudo. Ou seja, Gúbio diz a ele que desse crime que ele foi condenado, ele tinha as mãos limpas, mas estava expiando dívidas do passado. E dando a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto pedia da sua ação previdencial, continuou: não te circunscreverá a mencionada medida. Ampararás a filha, hoje internada, por favor, em sua casa, em estabelecimento contíguo, onde possa receber a necessária educação. E aí o jurista interveio: mas essa menina não é minha filha. Entretanto, você seria convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesse recebê-lo. Crê, porém, que o dinheiro
em disponibilidade, deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisa. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode se tornar o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Mas no céu, a harmonia abre santuários, apreciando nossa bondade e virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Faça de Jorge um amigo enquanto é tempo, e da filha dele uma companheira de luta que um dia afague seus cabelos brancos e mais tarde ofereça a luz da prece, quando seu espírito for levado a transpor o escuro portal do túmulo. O juiz, em pranto, interrogou: porém, como agir? O instrutor informou calmo e persuasivo: amanhã você se erguerá do leito sem lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar carga de duas vidas, né? A vida enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado. Mas ideias novas surgirão formosas e claras, no respeito ao bem que necessitas praticar. Mas a intuição, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo as sugestões dessa hora de luz e paz, como canteiro de bênçãos, ofertando flores perfumadas e espontâneas. Chegado esse momento, não permita que o cálculo abafe o seu impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando sua corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se o seu propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Entretanto, dominado pelas emoções do minuto, calou-se, resignado e humilde. E eu vou parar por aqui, porque senão vai cortar.